Boa noite, meu nome é Fernando Mendes. Eu sou estudante de Direito da Universidade de Fortaleza e eu vou começar aqui nesse período de quarentena projeto que eu vou levar para frente até concluir a disciplina da cadeira de Penal 1, que abrange a parte geral, os princípios básicos do direito penal. Quem tiver interesse de aprender direito penal do começo, é só acompanhar esses vídeos, certo? Que eu vou trabalhar de uma forma bem explicada toda a primeira parte do direito penal, que é a parte mais geral, que inclui os princípios do direito penal, certo? Para começar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um materialzinho pequeno de 3 folhas com todos esses apontamentos que eu estou acompanhando aqui os tópicos pelo computador, e todos esses tópicos vão ser colocados para quem estiver assistindo o vídeo, para que você possa sistematizar de forma melhor os seus estudos, aprofundar o que eu vou falar aqui, certo? Eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar longo, eu não vou fazer esse vídeo um vídeo curto, realmente para quem tiver a fim de estudar. Não estou nem aí se a pessoa gosta de coisas sintéticas, fáceis, eu vou tentar aprofundar o máximo. Isso aqui é um momento de descontração para mim, um momento de lazer. Eu estou gostando de fazer isso aqui. Eu gosto de falar sobre direito penal, então eu vou fazer um vídeo o melhor possível, certo? Vou tentar aplicar aqui alguma didática para poder melhorar o máximo possível. Quando a gente fala de direito penal, existe um preconceito muito grande sobre direito penal. Quando a gente escuta esse nome penal, a gente já pensa em pena, delito, a gente pensa em crime, a gente pensa em prisão, presídio, que é o direito do bandido, que é aquele que é aplicado aos criminosos. Mas, na verdade, isso é um senso comum, certo? É muito comum ter esse tipo de coisa, principalmente em tempos de redes sociais, onde não se aprofunda o conhecimento de forma eficaz, onde a gente tem só uma coisa razoável, um conhecimento superficial, certo? Aqui a gente vai trabalhar um pouco para tentar tirar, quem acompanhar esse curso, para tentar tirar esse senso comum das pessoas, beleza? O direito penal ele é bastante técnico, ele é bem fácil de compreender, e se você compreender as aulas principais, os princípios básicos do direito penal, você consegue ir longe na compreensão dessa matéria, porque ele é um direito bastante interessante no quesito da compreensão, certo? Então, ele é extremamente técnico, ele não trata só desses crimes, ele é uma ciência que tem toda uma sistemática por trás. Dá um exemplo básico para vocês. Um instituto que é muito conhecido entre as pessoas é o instituto chamado Legítima Defesa. A legítima defesa ela precisa de uma série de critérios a serem cumpridos para que possa ser aplicado esse instituto. Ele não é simplesmente qualquer fato onde uma pessoa vai lá e revida determinado crime ou determinada conduta e ela pode ser aplicada livremente, tá entendendo? Existe um instituto chamado furto famélico. Furto famélico é um furto para comer, para mitigar a fome. Existe uma série de fatores para você poder aplicar aquele instituto. Tudo isso a gente já vai aprender ao longo desse curso de direito penal, beleza? Organizem esses sistemas que eu vou montar aqui, peguem esses apontamentos que vai facilitar muito o entendimento dessas e das próximas aulas. Guardem isso, pode servir para vocês estudarem no futuro, certo? Uma prova de monitoria, uma coisa assim. Quando a gente fala do direito penal, a gente precisa definir o direito penal. O direito penal ele é um conjunto de normas jurídicas, certo? Que visam impedir as infrações penais por meio da aplicação de uma sanção. A gente vai pegar toda essa frase e a gente vai desmembrar ela para a gente entender cada elemento dessa frase. Ela é um pouco complexa, mas se a gente dividir cada um desses elementos, a gente consegue compreender ela perfeitamente. Vamos lá. O direito penal é um conjunto de normas jurídicas. O que seriam normas jurídicas? Eu vou esmiuçar bastante, porque tem muita gente que vai assistir por simpatia, tem muito aluno do ensino médio que se interessa por isso, talvez assista esse vídeo. A norma jurídica ele é o mínimo dispositivo jurídico, também pode ser conhecido assim. Exemplo, uma lei ordinária é uma norma.
a Constituição Federal é uma norma jurídica, só que elas têm hierarquias, elas têm ordens para serem obedecidas, certo? Mas aqui o que a gente precisa entender é que as normas jurídicas são um conjunto de princípios, certo? Um conjunto de regras e princípios que, para o direito penal, visam impedir a prática das infrações penais, certo? Normas jurídicas são um conjunto de regras ou princípios que visam impedir a prática das infrações penais. O que seriam as tais infrações penais? As infrações penais, elas são de dois tipos, que também vão ser aprofundados mais lá na frente. A gente tem os crimes, certo? Que são condutas com maior grau de reprovação social, são condutas que geram maior dano ao bem jurídico alheio. Por exemplo, um homicídio. Eu vou lá e vou desferir facadas contra uma pessoa praticando um homicídio. Eu vou causar um dano ao bem jurídico daquela pessoa, à vida no caso. Eu vou roubar mediante grave ameaça, certo? Eu vou roubar uma pessoa com uma faca e eu subtraio aquele celular dela e fico para mim ali, eu vou fazer alguma coisa com aquele celular. Eu estou causando um dano ao patrimônio daquele indivíduo, certo? Então aí a gente tem uma conduta que tem um grau de agressividade, ela tem que ser punida de uma forma mais severa. Então ela é uma infração penal do tipo crime. Infração penal é um gênero, certo? Existem outras que são menos agravantes, são menos reprovadas, elas são mais leves, elas são punidas de forma mais branda, certo? Que são as contravenções. Nesse momento a gente não precisa aprofundar o que é a contravenção, o que é a infração penal do tipo crime. Mais na frente, isso aí é uma parte que a gente vai ver. A gente precisa entender o conceito. Direito penal é um conjunto de normas jurídicas, que a gente já viu o que visa impedir a prática das infrações penais, crimes e contravenções, por meio da aplicação de uma sanção. Essa sanção, pessoal, ela também é um gênero, certo? A sanção ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma pena e ela pode ser uma medida de segurança, certo? A pena ela é aplicada aos chamados imputáveis. A pena só pode ser aplicada àqueles que são penalmente capazes. Quando eu terminar de falar essa frase aqui, vocês podem achar assim, ele está falando uma coisa que não funciona na vida prática. Pessoal, o estudo do direito penal, ele não vai se prender aos casos práticos, porque se a gente for aplicar uma ciência no caso prático, a gente vai ter distorções de toda forma de ciência, certo? Até na sociologia, quando a gente faz um estudo da própria sociedade, se a gente aplica os princípios dela, na sociedade em si a gente tem uma distorção. Olha só, o que é um penalmente capaz? Penalmente capaz é aquele que é capaz de compreender o caráter ilícito da conduta, certo? Dele, da ação ou da omissão dele. Eu coloquei até a definição aqui, ó. São capazes de compreender o caráter ilícito da sua ação ou omissão. Beleza. As penas são aplicadas àqueles que são capazes de compreender. Aí entra aquele negócio, mas será que um jovem de 16 anos não é capaz de compreender a gravidade daquilo que ele está praticando, o caráter ilícito? Pessoal, a gente não pode entrar nesse mérito ao estudar o direito penal, certo? O operador do direito ele não entra dentro desse mérito aqui, nesse momento de estudo. Isso aí cai mais lá para frente na vida prática, certo? O que vocês têm que entender? Que acima de 18 anos, essas pessoas são penalmente capazes. Os penalmente capazes são aplicados para ele as penas. O que são as penas? Restritiva de liberdade, que é a mais grave do sistema, aquela que a pessoa fica reclusa numa penitenciária. Tem a restritiva de direitos, e tem várias outras que a gente vai ter um capítulo só para falar sobre penas, certo? As medidas de segurança são aquelas que são aplicadas àqueles que são inimputáveis. Inimputáveis ao contrário de imputáveis. Os inimputáveis são aqueles que eu não posso, de forma alguma, aplicar uma pena neles, porque eles não são capazes de discernir o grau ilícito daquela conduta. Aí eu tenho aqueles que possuem algum transtorno, doença mental, e essa palavra está lá no código, não é uma forma de preconceito. A doença mental
é uma palavra genuína que pode ser utilizada aqui nesse contexto, certo? Que torne, ele tem alguma coisa que torne impossível que ele entenda o caráter da ação dele, ou até mesmo que justifique o fato da omissão, que ele não pode, ele vai se omitir perante determinada situação porque ele não tem capacidade de agir. Então esse cara é chamado de inimputável. Os menores de 18 anos são considerados para o direito penal inimputáveis também, certo? Um exemplo para a gente poder entender um pouco melhor isso é o caso do homem que atentou contra a vida de um candidato à presidência da República em 2018, certo? A decisão que saiu, ele foi considerado inimputável, certo? Então, ele não sofreu uma pena, ele sofreu uma chamada medida de segurança, que é a internação no hospital de custódia, o manicômio judiciário, certo? Não entro aqui em questões de nomes, não há necessidade. Mas eu quero que vocês entendam que eu tenho uma pessoa maior de idade, certo? Mas que por conta de uma alegação ele foi considerado inimputável, e ao invés de eu aplicar uma pena nele, onde ele poderia cumprir, a gente vai estudar melhor o que é pena, a gente aplicou simplesmente uma medida de segurança, e essa medida de segurança fez com que ele sofresse um processo de internação. Observação: os menores de 18 anos eles não cometem crimes para o direito penal. Eles são julgados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, certo? E o nome dos atos que ele comete, que o menor de 18 anos comete, é uma infração análoga ao crime. É um nome bonito para dizer assim, é o crime, mas não pode ser chamado de crime. É uma infração análoga ao crime, beleza? Isso para o âmbito do estudo do direito penal nesse primeiro momento, tudo bem? A gente precisa entender que nessa frase, que ela é bem icônica, que o direito penal é um conjunto de normas jurídicas que visa impedir a prática das infrações penais por meio da aplicação de sanção. A gente tem os 3 núcleos do direito penal, que são as normas jurídicas, as infrações penais e as sanções. Esses são os 3 núcleos do direito penal, certo? Agora, 3 aspectos do direito penal que a gente vai trabalhar. O primeiro aspecto é o chamado aspecto formal, certo? O aspecto formal é bem simples de se entender. O direito penal ele é composto por várias normas jurídicas, certo? E essas normas jurídicas são regras e princípios. Sempre que vocês estiverem estudando direito e vocês se encontrarem com a palavra formal, vocês pensem em algo, uma forma, algo material, algo próprio, algo que tem um formato. Como aquilo é aplicado? Por exemplo, um bolo ele tem uma forma redonda se a minha forma for redonda. Então, toda vida que você escutar essa palavra formal, você pergunte quanto a forma. Formal quer dizer quanto a forma. Então, qual é a forma do direito penal? O aspecto formal do direito penal? As próprias normas jurídicas, que são um conjunto de leis e regras, ou, aliás, são um conjunto de regras e princípios que podem ser aplicados. Beleza? Eu falei antes a parte material, me referindo à matéria física, certo? Mas existe um aspecto material do direito penal. São 3 aspectos. O primeiro é o formal. O segundo é o aspecto material. O aspecto material do direito penal, ele rege quanto ao conteúdo. No direito, a palavra material fala do conteúdo que está sendo tratado, certo? A matéria que está sendo tratada. O direito penal ele só vai punir condutas que são consideradas graves, que elas estiverem dispostas em lei, certo? Se a conduta trouxer dano ou perigo de dano a um bem jurídico, e o que seria esse bem jurídico? O bem jurídico é um valor importante para aquela sociedade. Por exemplo, nós temos na nossa sociedade atualmente a honra como um direito de um bem jurídico, que é um valor importante, a honra. O patrimônio a propriedade privada é um valor importante para a sociedade. A vida é um valor importante para a nossa sociedade. Então isso tudo é um bem jurídico. Cada uma dessas que eu citei é chamada de bem jurídico. Tudo bem? Então, a gente tem que
O direito penal ele vai proteger esses bens jurídicos, certo? Se o dano de forma grave estiver disposto em lei. O conteúdo do direito penal é justamente isso, proteger os bens jurídicos importantes para a sociedade, certo? Exemplos de bens jurídicos, já falei, os bens jurídicos são tutelados pelo direito penal é a vida, a propriedade, o patrimônio, a liberdade, a locomoção, a dignidade sexual, a liberdade sexual, a honra, todos esses vão ser protegidos pelo direito penal, certo? E tem o terceiro aspecto, a gente falou do aspecto formal, a gente falou do aspecto material do direito penal, e o próximo é o aspecto sociológico. O aspecto sociológico do direito penal é que o direito penal é um instrumento de controle social, certo? Esse instrumento de controle social, ele serve da seguinte forma. Entende-se que o legislador ele tem uma intenção ao montar uma determinada norma jurídica. Vou dar um exemplo aqui para vocês do artigo 155. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Esse é o chamado critério primário. No critério primário ele está falando o que é proibido, qual a conduta que é reprovável. Você não deve subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. Você não pode fazer isso. E em seguida, no critério secundário, a norma jurídica ela vai dizer assim, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. No caráter secundário ele diz assim, isso aqui você não deve fazer. No caráter primário ele diz isso. No caráter secundário ele explica justamente o porquê de você não fazer. Se você fizer, você vai ser punido com uma pena de 1 a 4 anos e uma multa. Então esse é o aspecto sociológico do direito penal. Ele tenta controlar, ele tenta impedir a prática de crimes por meio da intimidação, certo? O direito penal, ele visa da seguinte forma, a frase, não pratique crime, senão a sociedade vai lhe punir, senão eu, o direito penal, vou lhe punir. Essa é a máxima do direito penal e a melhor explicação do fator sociológico do direito penal, beleza? O direito penal, a doutrina trabalha ele como soldado reserva. Ele funciona diante da falha de todos os outros ramos do direito. O direito penal ele trabalha com a sanção máxima. A sanção máxima é a restrição da liberdade do indivíduo. O indivíduo passa a não poder ter o direito de ir e vir, certo? Então isso, no aspecto jurídico, é a máxima punição que o Estado pode dar. Lembre-se que a gente veio de um histórico da humanidade, onde a gente já teve o Estado com poderes absurdos. O Estado ele matava arbitrariamente, ele perseguia arbitrariamente. E esse Estado foi sendo limitado ao longo da história, até a gente chegar no que a gente tem hoje, que é o Estado de Direito, certo? O Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito ele vai trabalhar justamente essa limitação do Estado e outros aspectos que a gente estuda em direito constitucional. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o direito penal ele não pode ser utilizado na hora que se quer. Eu quero utilizar o direito penal para proteger isso aqui. Ele só vai proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade. E ele só pode ser usado depois que todos os outros ramos do direito falhar. Direito civil falhou, direito tributário falhou, direito empresarial falhou. Qualquer ramo do direito que estiver na frente e falhar, você aplica o direito penal para dar a proteção, porque ele trabalha com a proteção máxima, a sanção máxima daquilo ali, entendeu? Então você vai ter ali o direito penal como soldado reserva, certo? Só se pode usar o direito penal em casos extremamente necessários. Ele é chamado de subsidiário por causa disso. Você só deve usar quando necessário, em último caso. Ele não pode ser banalizado, certo? Se o direito penal ele for banalizado por qualquer prática, qualquer coisa que aparecer na frente para atacar o direito penal, isso gera uma coisa que a gente pode até pegar depois para estudar, que é o chamado direito penal do terror, que faz com que a aplicação desordenada de um grande número de normas que comecem a reger a sociedade comece a causar medo, tá entendendo? Isso aqui a gente pode falar, que é o chamado a banalização do direito penal. O direito penal ele não pode ter esse caráter banal. Não se pode criar lei penal para
qualquer tipo de coisa. Eu quero criar a lei penal, por exemplo. Isso já aconteceu. Pode ser que eu esteja errado, pessoal, me perdoem que eu sou só um estudante, mas no Código Penal tem uma proibição de fazer açúcar em casa. É proibido fazer açúcar em casa, certo? Eu deveria ter preparado aqui, mas ver se eu coloco no apontamento a lei especificamente. Existe essa proibição, é uma lei penal que proíbe a produção de açúcar em casa para proteger, pelo contexto lá da época que foi criado, um determinado monopólio econômico ou algo assim. Ao meu ver, o direito penal ele não deveria se preocupar com isso, mas está lá no ordenamento jurídico que é proibido produzir açúcar em casa, certo? Então, o direito penal ele não pode ser banalizado, ele deve ser utilizado só subsidiariamente, só diante da falha de todos os outros ramos do direito, certo? É o chamado princípio da intervenção mínima, certo? Ele é uma exceção ao princípio sociológico e a gente vai trabalhar isso mais lá na frente. Vamos falar aqui um pouco das características do direito penal. Direito penal enquanto ciência, certo? A doutrina tradicional trata o direito penal enquanto ciência, aquele responsável por falar da dogmática jurídica. Ele estuda a lei em vigor, a lei que está em vigência. Fernando, o que é a lei em vigor? O que é a lei em vigência? A lei em vigor é aquela, ou a lei vigente é a lei em vigor. É a mesma coisa, certo? É aquela lei que está produzindo efeitos na sociedade, certo? Ela já passou pelo vacatio legis e ela já começou a produzir efeitos na sociedade, certo? O que é o direito penal enquanto ciência? É o direito penal que estuda leis em vigor, aquelas leis que estão funcionando no ordenamento jurídico. Leis que foram revogadas não são estudadas pelo direito penal. Tudo bem? O direito penal só vai estudar as leis tipificadas nos códigos e na legislação especial, que a gente vai ver mais na frente o que é. Ele não estuda crimes revogados no ordenamento jurídico. Vou dar 2 exemplos aqui de crimes que já foram revogados. Por exemplo, crime chamado adultério. Adultério era uma conduta tipificada no direito penal que era, na época, era muito reprovada e era crime, constituía crime. Eu até peguei o artigo aqui, antiga redação revogada 217, 240 do Código Penal. A lei foi revogada pela lei número 11.006 e 28 de 3 de 2005. A redação anterior dizia: cometer adultério, pena, detenção de 15 dias a 6 meses, onde bastem os meios de direito civil, direito público, o direito penal deve retirar-se. Isso aqui é uma pequena coisa que eu coloquei a mais aqui, que diz o seguinte: quando eu puder tratar pelo direito civil ou direito público, eu tenho que excluir o direito penal. Eu não posso tratar essa matéria do adultério, que é uma questão que vai bem distante de bens jurídicos, pelo menos hoje em dia, como uma forma de comum, banal. Então a gente revogou isso e botou isso em outra parte do ordenamento jurídico e não com essa matéria, a matéria do adultério. Isso não é considerado mais crime. A pessoa, a negada aí que ia ser presa, então a gente deixa isso para lá. Existe um crime também que é cometido por muitas pessoas, que é o crime de sedução, certo? Ele também foi revogado, ele não é mais um crime tratado no nosso ordenamento jurídico, e a redação dele diz assim, na antiga redação do Código Penal revogado, o artigo 217, seduzir mulher virgem ou menor de 18 anos e maior de 14 anos e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se da sua inexperiência e justificável confiança, pena de 2 a 4 anos. Essa lei, ela não é que ela seja absurda, na verdade ela é absurda por conta da palavra sedução. Seduzir mulher virgem, então ela deixa em aberto, então só mulher virgem poderia ser seduzida. Se seduzisse uma mulher que não fosse virgem, todo mundo é capaz de ser seduzido. E ainda tem também a parte aqui da inexperiência, justificável confiança, é uma pornografia jurídica, um negócio desse. Então ele foi revogado, certo? Não é uma coisa que o direito penal tutela mais hoje em dia, certo? Direito penal enquanto ciência, lembrando, é o direito penal que estuda as leis em vigor, as leis que estão vigentes. Existe também a característica normativa. O direito penal ele é positivo, ele é posto. Como assim?
O direito penal ele vai estar escrito, certo? Ó, diz assim, ó, direito penal é um direito positivo, escrito, posto, só pode ser considerado infração penal o que estiver escrito na norma. Não existe direito penal de origem costumeira, ou seja, não existe o chamado direito penal consuetudinário. Aprendam esse nome. Muita gente chega lá na frente no terceiro semestre, quarto semestre, e não sabe o que diabo é consuetudinário. Consuetudinário, se troca essa palavra por costumeiro, aquilo que é gerado a partir dos costumes. Exemplo, você entra dentro de casa e desvira a chinela para a tia não morrer. Isso é um costume, certo? Então, o que seria o direito penal costumeiro? Os costumes consideram que determinada coisa ali, ela deve ser punida de uma forma mais severa. Não. O costume é uma fonte do direito, mas não especificamente do direito penal. Não tem direito penal consuetudinário. O direito penal ele é muito mais eficaz, ele tem que ter uma justificativa específica, porque ele trata da proteção de bens jurídicos. Então você não tem direito penal consuetudinário. Ele protege o cidadão contra a insegurança jurídica, porque ele está ali escrito, certo? Ele não serve só para quem produz aquele tipo de conduta danosa à sociedade. Ele serve para proteger o cidadão que não cometeu algo que está escrito tipo assim, alguém chega acusando o cidadão de ter praticado determinado crime. Você aqui está praticando um crime de acender o farol, pegando aqui na cara do pessoal que está sentado aqui nessa mesa. Isso não é crime, pessoal. Pode ser uma conduta irritante, você ligar ali o carro, ter uma mesa do outro lado, acender a luz, irritar o pessoal, mas isso não é crime, não é propriamente um crime, certo? Não está posto na lei, então ninguém pode dar voz de prisão em você ou te dizer que você está cometendo um crime quando você não está cometendo um crime, porque ele é um direito posto, beleza? A característica valorativa, as normas do direito penal possuem hierarquia entre si. A característica, a gente já viu a característica do direito penal enquanto ciência, a característica científica, a característica normativa, que vem a característica valorativa. Diz assim, é baseada no grau de proteção e no valor do bem jurídico. Os bens jurídicos que são mais valiosos, eles são protegidos com penas maiores. Por exemplo, o homicídio, ele é protegido com uma pena, a vida no caso, né, que é o bem jurídico protegido no crime de homicídio, para ser mais claro, ela tem uma pena de 6 a 20 anos, porque o bem jurídico protegido tem um valor inestimável, um valor altíssimo, então você pega a pena máxima. Hoje em dia, na época desse vídeo, 20 anos não é mais a pena máxima, certo? Mas, como ainda está em andamento de atualização com o pacote anticrime, nós não vamos entrar com isso aqui agora. O furto, por exemplo, que é você retirar, subtrair algo de alguém sem agressividade na conduta, sem você causar ameaça, sem ser mediante ameaça ou grave lesão, você simplesmente tirar ali despercebido algo do bolso de alguém e sumir, isso é um furto, certo? Diferente do roubo, que para o Código Penal, o roubo é você pegar uma faca e ameaçar a pessoa, ou você ameaçar, ou me dar as coisas, não te dou uma surra, ou você está ali com arma de fogo e tentar subtrair a coisa do outro, tem uma pena de 1 a 4 anos. Perceba que o patrimônio ele é menos valoroso do que a vida, então a vida é protegida com uma pena maior. Esse é o caráter valorativo do direito penal, certo? O caráter finalista, que advém da chamada teoria finalista, ele diz que a teoria finalista fala que o direito penal ele tem a função de tutelar bens jurídicos, certo? A gente tem característica do direito penal enquanto ciência, característica normativa, valorativa e agora a finalista, que vem da teoria finalista, que diz que o direito penal tutela bens jurídicos. A característica sancionadora ela é muito simples de se entender. Ela vai dizer o quê? Que o direito penal sancionador ele pune a prática das infrações. Você pratica aquela infração penal, ele vai punir aquela prática ali para evitar que ela se prolongue na sociedade, certo? Lembre-se que quando a intenção é que se uma pessoa pratica um crime e aquele crime ali é punido, tanto outras pessoas não pratiquem o mesmo crime, como aquele que praticou, a intenção é que ele não volte a praticar após ser punido, certo? Característica fragmentária.
A característica fragmentar, ela já foi dita aqui, certo? O direito penal, ele só protege os bens jurídicos mais importantes para a sociedade. Isso aqui entra naquela parte lá, o direito penal, ele está ali protegendo e seu soldado reserva só agir diante da falha dos outros ramos do direito. Isso está certo. É parte da característica fragmentária, que diz que o direito penal só tutela os bens jurídicos mais importantes. Ele não tutela todos os bens jurídicos. Ele tutela apenas os mais importantes para a sociedade. Tudo bem? Para finalizar, tem três pontos para a gente poder analisar aqui. Depois dessas características, depois da definição de direito penal, eu tenho aqui uma coisa que pode ser estudada pelos estudantes de direito numa cadeira mais específica. Depois eu posso fazer até um vídeo sobre isso, que é os conceitos de criminologia política criminal, certo? Criminologia é uma parte do direito penal que vai estudar o crime, o criminoso, a vítima, a repercussão social e a causa do crime, certo? A criminologia, ela vai se preocupar em estudar aqueles aspectos do crime, tudo bem? E para que serve isso? Isso serve para auxiliar a chamada política criminal. A política criminal são as ferramentas de combate ao crime e de atualização do ordenamento jurídico. Vou dar um exemplo bem simples para você. Digamos que tenho na minha sociedade um crime de homicídio acontecendo, certo? Vamos ser bem simplório para que a gente possa chegar ao entendimento. A gente faz ali um estudo criminológico, a gente aplica ali a criminologia no crime de homicídio. Essa criminologia aplicada naquela sociedade ali vai fazer com que eu tenha informações sobre quais são os tipos de vítima, quem costuma praticar, com qual frequência, qual a repercussão, o que acontece na sociedade quando acontece um homicídio, como a sociedade reprova muito, se a sociedade acha normal, certo? Estou sendo bem simplório no meu exemplo, para que todos possam entender. Qual é as causas principais, como é que funcionava a cabeça do criminoso, a cabeça da vítima, e você tem ali dados. A criminologia, ela vai pegar dados, ela vai analisar enquanto ciência, certo? A política criminal, ela vai ser uma ferramenta que pode utilizar esses dados para melhorar o ordenamento jurídico. Exemplo, eu percebo que existem muitas mulheres morrendo na minha sociedade. Eu percebo que aquele bem jurídico ali, a vida, sendo especificamente a vida da mulher, ele está sendo agravado por conta daquela vida ser uma mulher. Então eu vou criar ali, por meio da política criminal, certo? Utilizando os dados, o crime de feminicídio, para dar uma maior proteção. Feminicídio nada mais é do que o homicídio de uma mulher, certo? Pelo fato dela ser mulher. É um crime de homicídio, é uma morte. Só que a gente tem que proteger melhor. Então, através dos dados utilizados na criminologia, cria-se políticas públicas pela política criminal para poder evitar, política de conscientização, reeducação. Atualiza-se o ordenamento jurídico colocando o crime de feminicídio nele para dar maior proteção, agravando aquelas penas de 6 a 20, vai ser maior. Por quê? Porque a gente precisa proteger mais para que evite matar mulher por conta de ser mulher, enfrentamento daquela sociedade machista e assim por diante, certo? Por exemplo, o crime de homicídio comum, como combater o homicídio, quais as políticas podem ser usadas. Existem já algumas políticas que estão sendo aplicadas, elas não existem, então como é que eu posso criar essas políticas? Tudo isso está na parte de política criminal. Criminologia, analisar os resultados das pesquisas, analisar os fatos, analisar os números. E a política criminal é a aplicação e a atualização do ordenamento jurídico. Em 2018, um exemplo disso, em 2018, foi feita uma atualização no ordenamento jurídico e colocou-se o crime de importunação sexual. Aquele caso do homem que dentro do ônibus ejaculou na mulher e não existia tipificado na lei. A gente já viu aqui que é o aspecto normativo,
precisa estar lá tipificado na lei, né, para poder ser aplicado, e não existia, certo? Existia alguma coisa, alguma noção do Código de 1940, e aquilo não era capaz de proteger o bem jurídico. Então, através da política criminal, foi se atualizado o ordenamento jurídico para o crime de importunação sexual. Importunação sexual, ele vai ser uma coisa mais abrangente, que pode caracterizar, por exemplo, esse tipo de conduta, certo? Antes era só uma contravenção, que a gente chama de importunação sexual, hoje em dia é um crime, certo? Então, esses são os aspectos iniciais sobre o direito penal. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vou tentar fazer mais o quanto antes, para que a gente possa entender cada vez mais um pouco do direito penal, e aqueles que não são do direito mesmo, não são estudantes de direito, que possam se interessar por essa área maravilhosa do conhecimento. Beleza? Valeu, pessoal.